sou Heraldo Mota e hoje vou entrevistar a doutora Jussara Valverde, que é gaúcha e que nasceu em Cruz Alta e que é médica. Vai lançar um livro e que eu gostaria que ela falasse sobre esse livro que se chama Ralo Urbano. O Ralo Urbano vem de uma experiência, é o meu nono livro, em que eu falo das poesias que abordam a cidadania, abordam as dificuldades na gerência. Ele tem um sentimento maior em relação ao humanismo. Ele contém 60 poemas. Eu vou lançar agora na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, em setembro. E ele tem uma capa maravilhosa, que a capa é baseada num trabalho de plástico de Heraldo Mota. A senhora acha que o escritor deve estar envolvido na educação? Acho importantíssimo. Quando nós escrevemos, nós queremos deixar uma mensagem para alguém. Embora o escritor ele esteja liberando sentimentos, trabalhando o cotidiano, falando das suas emoções, mas as mensagens ficam. E no Brasil, a educação, para mim, é o ponto zero. A pessoa que tem algum conhecimento, que se ela consegue se libertar pela educação, ela pode ser um cidadão completo. No momento, gostaria que a senhora falasse sobre o momento poético no Rio de Janeiro, atualmente. Nós estamos num momento maravilhoso no Rio de Janeiro, em que a participação ativa da comunidade, a participação com centros culturais nessas novas UPPs, nós temos eventos literários nas bibliotecas, nas casas de amigos, nós temos nos grandes programas culturais até do Ministério da Saúde, e como também temos nos centros culturais como o SESC. E é um momento riquíssimo, por quê? Porque a poesia, que ela sempre teve esse lado lúdico, desde os idos das cortes, em que tinham sempre aqueles foliões que eram os poetas, ela transmite a emoção do povo, ela transmite a emoção humana. E que à medida que a gente esteja discutindo isso, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos sendo mais felizes e estamos trabalhando com prazer e com lazer. Nós temos eventos, mais ou menos 60 eventos poéticos, e vai desde o Corujão da Madrugada, que acontece numa livraria, que as livrarias estão muito envolvidas hoje em dia com os movimentos literários, como nós temos também nos cafés. Quer dizer, ela chega ao povo, ela chega de uma maneira simples, ela chega de uma maneira gratuita, então a participação é muito grande. A tragédia da dor que está no livro vem do dia a dia como médica? Vem. Ali naquele livro, o meu primeiro poema é o Corpo Desconhecido. Eu sou médica, trabalho em gerência, trabalho na direção de um hospital, e nós tivemos um paciente que ficou na geladeira 6 meses, porque ele não tinha documentação, não podia ser enterrado. Então, o dia que o delegado autorizou que aquele corpo pudesse ter o seu destino normal, foi uma emoção enorme, e ele vem com o corpo desconhecido. Um corpo nu na lápide esquecido. Eis tudo. É assim que começa o poema. A gente quando nasce, a gente nasce gritando e chorando. Quando a gente morre, é aquele silêncio total. Fale sobre isso. Falar sobre a finitude é um problema constante no médico. Eu sou médica desde 1974, eu sou professora da UERJ de cirurgia geral, e em muitos momentos eu tive momentos críticos em que eu estava trabalhando com a vida e a morte, aquele momento da decisão cirúrgica. E a gente vê isso também na gerência, em que você tem que receber, acolher os familiares, em que você tem que conversar com as pessoas sobre a morte, tem que orientar as pessoas sobre os seus pacientes, sobre os seus familiares que às vezes estão terminando o seu caminho. É de sofrimento, às vezes de muita angústia, mas eu acho que é um trabalho que tem que ser contínuo, é um trabalho bastante delicado. Quando a senhora cria, quando a senhora está sozinha, à noite, quando sente necessidade, como é que é esse ato de criação? Eu sempre escrevi pequenos poemas, sempre conversei com meus filhos uma brincadeira de vamos brincar de rimar, mas escrever mesmo começa com a dor de uma separação, com a dor de um sentimento de reestruturação de vida. Então foi um apoio na minha análise, da minha psicoterapia, de escrever.
E à medida que eu fui escrevendo, eu fui cada vez mais olhando o cotidiano, cada vez mais observando a palavra, a brincadeira da palavra, os jogos com a palavra. Então eu fico muito encantada com alguns sons, com o ritmo que a poesia traz. Eu escrevo principalmente poesia, é o que me apaixona. Então esse ritmo e o observar a sonoridade das palavras me enriquece muito. E é muito prazeroso. Então você consegue às vezes dizer em pequenos trechos, na síntese que a poesia é, você consegue passar uma grande emoção, um grande sentimento. Eu trabalho em sistema de informação, então eu trabalho com o computador. Então eu comecei a escrever já no computador, de uma maneira rotineira, desde 2004. E é muito gostoso escrever no computador. Você tem a chance da revisão, você tem a chance de reescrever, da reescritura, que é muito importante para o autor, né? O escritor ele vai trabalhando seus textos, um texto começa de uma maneira e ele pode ter 2, 3, 4, 5 versões. E o computador agiliza muito isso. Dizem que às vezes escrever é um grito, que pode ser de dor e de alegria. O que acha? Ele contém os dois momentos. No meu primeiro livro, ele foi um grito de dor, que chama Espírito do Tempo. Ele fala da família, ele fala dos sentimentos, ele fala dos filhos e ele fala da reconstrução de vida. Já o meu livro agora, sobre o ralo urbano e também o Jardim de Vidro, que é uma abordagem que eu faço sobre o Rio de Janeiro, são todos os poemas que falam no Rio de Janeiro, nos bairros do Rio. Ele é de alegria, ele fala sobre o carnaval, ele conta sobre a Lapa, ele fala sobre o Pão de Açúcar, sobre as areias de Copacabana. Então tem esse lado lúdico, esse lado alegre e o lado humorístico, porque eu sou uma carioca de coração. Eu adoro o Rio de Janeiro, vivo aqui por opção. E essa alegria, essa miscigenação, esse poder de todos, esse encontro das pessoas, em que todo mundo se ajuda e que você é de qualquer lugar, mas você é do Rio de Janeiro. Dizem que a pior doença é da alma. A senhora acha que existe esta doença? Acho. E quem não passou por uma doença da alma? Só que eu vivo pela esperança. Sendo médica, se não houvesse esperança, eu estaria no caminho errado. Mas as doenças da alma existem e eu acho que escrever facilita muito você conseguir transformar para o papel, para você repensar, rediscutir os seus problemas. Como também eu pinto e faço escultura e quando eu estou trabalhando, quando estou transformando o material, também é uma forma de libertação, é uma forma de liberdade que eu acho que todos deveriam conhecer. O seu sonho é a Academia Brasileira de Letras. Não acha que tem gente ali que não deveria estar lá? Eu acho. Eu conheço muitos que deveriam estar lá, como por exemplo Cleonice Berardinelli, que tem 97 anos e ela ainda acompanha por Skype alunos de doutorado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então eu acho que é um sonho sempre. Eu não me vejo na Academia Brasileira de Letras, principalmente por não vir da área de formação literária. Eu não sou professor de literatura, então eu vislumbro muito mais um Gilberto Mendonça Teles, que é um professor há 54 anos, atualmente no doutorado da PUC, ainda aos 80 anos trabalhando. Esse eu vislumbro na Academia Brasileira de Letras. Fale do seu conterrâneo, Quintana, Clarice Lispector, a senhora falou até de uma outra aí, ou de outros que a senhora gosta? Eu hoje em dia faço uma oficina literária com Marcos Vinícius Quiroga, que é que tem pós-doutorado em literatura. Quais são as oportunidades que oferece um tipo de treinamento de uma oficina? Ele aborda o seu olhar maior, você fazer uma crítica sobre o seu trabalho. Você faz um desenvolvimento de linguagem, você faz um desenvolvimento literário, você passa a compreender melhor por que se escreve, como se escreve e talvez até como se deve escrever. Lógico que a criação literária ela é importantíssima. Um Quintana que nos enriqueceu com tantos até provérbios ficaram o que o Quintana escreveu, né?
quando ele fala lá na Rua dos Cataventos, aquele lá do Murístico. Nós temos também o Veríssimo, que está todo dia nos jornais, nos enriquecendo o cotidiano com as suas crônicas. Então eu acho isso muito importante, você poder estar traduzindo isso em palavras, e é um conhecimento que vai para todos, né? Por isso que eu volto a discutir que a educação é importante para que todos possam ter acesso à leitura e que possam se enriquecer também. Eu gostaria que a senhora falasse sobre Paraty, que a senhora teve agora, lá atualmente, e fizesse um apanhado. A oportunidade de Paraty é de uma riqueza enorme, porque Paraty não é só literatura, Paraty aborda cinema, você tem as oportunidades da música, você tem encontro com pessoas, então ele é muito rico. E lá são mais de 15 centros culturais independentes também da feira em si, né, da festa literária e das palestras. Então você, a cada momento, você tem uma oportunidade diferente. Eu gostei muito da abordagem que foi na literatura sobre escombros, que estava o Ednei Silveira, o Marcelo e também o escritor Teixeira, em que eles abordaram momentos diferentes. Falaram da corrupção do Collor, o Ednei, o Marcelo acabou de reescrever Che Guevara, e o Teixeira, que tinha escrito sobre a ditadura, por isso ele estava na mesa, ele finaliza dizendo assim: eu quero esquecer esse momento, por isso esse meu livro novo é sobre a felicidade e o amor. Quer dizer, se a gente acha que homem e mulher escrevem diferente, eu acho que os sentimentos são os mesmos. Existe a parte lírica, existe o sofrimento, porque uma hora que o Teixeira ponderou, quando eu quero esquecer, eu quero mudar o assunto, o Ednei Teixeira levantou indignado e falou assim: pois eu não quero esquecer os meus amigos que pela corrupção e pela era Collor perderam a sua casa, perderam suas moradias e que muitos até morreram. Foi de muita emoção, foi um momento assim, eu acho que foi um dos pontos altos da Flip. E de reflexão, porque eu acho que a leitura sempre ela te dá a oportunidade de refletir. Eu gostaria também que a senhora falasse sobre a sua atuação no Hospital Servidor do Estado. Depois a senhora terminasse com uma poesia. Sim. Eu trabalho em humanização e em saúde. Eu gosto de gente, né? E eu tenho carinho. O meu maior troféu em medicina foi em dezembro, que eu ganhei 126 presentes. Um pequeno sabonete, uma toalhinha, uma flor. Então eu vi que o meu caminho era certo, que eu estava no lugar certo. E por gostar de gente, veio esse olhar na humanização. E a gestão, hoje em dia, tem a política de humanização, que é um critério do Ministério da Saúde, em que não é só você tratar bem a pessoa, mas é você facilitar o acesso à consulta, é você informar a família, você acolher a família se o paciente tem uma longa permanência. Então ele é um trabalho integrado em que você tem que olhar a pessoa de uma maneira humana. Ela não é um número, ela não é uma doença, ela não é um protocolo de medicamentos. Ela é uma pessoa que naquele momento está passando pelo sofrimento e que tem que ter o apoio da sociedade. Então isso é uma integração que se conseguiu colocar dentro do olhar da medicina também. E eu agora gostaria de ler um poema, que é um poema que é o do que eu mais gosto. E aqui ele fala sobre a parte mais lúdica, necessidade. Hoje preciso falar de amor, de transbordar, escorrer como gota em sua pele, lenta e suavemente. Hoje preciso falar de amor, momentos despertados pelo seu toque incógnito. Hoje quero falar de amor, preciso falar de amor, neste momento adverso com versos. Hoje eu quero mais que ontem, nessa espera contida, nesse desejo sem lógica. Hoje quero falar de amor, preciso falar de amor, libertar-me pela palavra. Esse está no meu livro 50 Poemas Escolhidos pelo Autor, que é o meu último livro publicado. E agora eu gostaria de ler também um livro, do livro Liberdade, Ventos de Liberdade, um livro que eu falo, uma poesia que eu falo sobre esse sentimento em que a gente tem quando trabalha com as pessoas. Eu vou ler Maternidade. Eu acho que o melhor é o Corpo Desconhecido, que eu comecei no início da entrevista a falar.
que é a abordagem desse pessoa que ficou tanto tempo esquecido. Corpo desconhecido, um corpo nu na lápide esquecido. Livro aberto para estudo, estudo. Parte e é repartido por aprendiz. Não disse, mas diz no corpo dos sofrimentos seus. Despido de sonhos e esperanças, o reconstrói em jovens ávidos pelo conhecer, descobrir, aprender. A magia da máquina desligada, parada, remexe com os sonhos meus. E os teus? Horas na lida, agora aqui jaz a vida. Sem destino, sem memória, esquecido. Deixou o corpo, libertou a alma. Um corpo nu na lápide esquecido. Esse aqui é o meu terceiro livro, Brechas da Vida em Linguagem Cifrada. E o que quer uma mulher? Mão na mão, talvez o pão, cenas eróticas, horas robóticas, beijo roubado, abraço apertado, coisas pequenas, flores na casa, filhos por perto, amigos por perto, as contas pagas, a profissão em ação. Mas realmente o que quer uma mulher? O que quer uma mulher é muito amor e emoção. E a senhora sabe assim algum de cabeça do Ralo Urbano? Ralo Urbano? Que vai ser o último livro da doutora Jussara. Roda peão, a vida bambeia, sacode, tonteia igual a peão, e a gente escorrega, falseia, fica todo espremido, às vezes limonada ou batida, mas outros caído no chão. Para terminar, doutora Jussara, eu gostaria de saber o lançamento do livro, quando será? O lançamento do livro vai ser na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que começa em setembro. Mas o dia do meu lançamento vai ser 6 de setembro pela manhã, onde eu vou estar recebendo também escolas e eu vou fazer uma abordagem crítica e vou fazer os comentários falando dos poemas do livro. Eu quero agradecer à doutora Jussara Valverde a oportunidade que me deu e espero que a senhora já tenha na cabeça um próximo livro para escrever. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado.